Débora Duprá, eu sou subprocuradora-geral da República e, na atualidade, coordeno a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, que trata de povos indígenas e comunidades tradicionais. Meu interesse pelas causas indígenas é anterior à minha entrada no Ministério Público. Na verdade, eu entrei no Ministério Público diante da possibilidade de trabalhar com essa matéria que já se desenhava no processo constituinte. Eu era militante dessa matéria e havia já uma possibilidade ali do Ministério Público Federal assumir essa função. No processo constituinte também houve uma articulação da Associação Brasileira de Antropologia, do Movimento Indígena, do Ministério Público Federal. Então, esse desenho foi que me motivou. Eu sou do concurso de 1987, na verdade a minha posse foi em 1987, e já no ano seguinte eu integrava a primeira comissão de assuntos indígenas do Ministério Público Federal. O caso Raposa Serra do Sol, ele é curioso porque ele também é em Roraima e ele assume essa amplitude muito por conta da demarcação da terra Yanomami, porque o estado de Roraima começa a dizer que está perdendo seu território, começa a se insurgir contra as demarcações de terra e cria um movimento muito forte anti-indígena no estado, entendeu? Então, nós temos ali, tanto institucionalmente, né, como no campo da sociedade civil, uma resistência muito forte a esse processo. E aí vão se somar a essas iniciativas também as Forças Armadas, que começam aí também a ter uma posição firmemente contra a demarcação em terra contínua. Agora, rigorosamente, o caso Raposa Serra do Sol, ele recebeu essa repercussão por conta dessa forte resistência, porque rigorosamente ele não tem nada que torne essa ação mais complicada. Não há nenhuma discussão a respeito de se os indígenas estavam lá ou não estavam. A questão de fronteira já tinha sido resolvida no passado. O próprio ministro Nelson Jobim, quando foi ministro da Justiça, já tinha também resolvido essa questão de áreas indígenas em área de fronteira, exatamente no caso Raposa Serra do Sol. E o mais interessante desse caso é ele ter chegado ao Supremo Tribunal Federal, né? Isso foi uma iniciativa na época do Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, que trabalhou com a gente desde o início nessa temática indígena, então tinha bastante sensibilidade. E nós estávamos aqui numa reunião, foi muito curioso, de repente ver um precedente que tornava possível o deslocamento dessa ação para o Supremo Tribunal Federal. Ele encampou isso e ele então propôs a ação civil originária, argumentando o conflito federativo. Depois que a 6ª Câmara foi criada, aí nas unidades, nos locais, as pessoas começam a entrar com ações, a tomar medidas. E eu sempre estive na 6ª Câmara, à exceção da primeira composição. A primeira composição eu fui da 7ª Câmara, que ela era coincidente com a temática da PFDC. Mas já em 95 eu entrava na 6ª Câmara de novo e ajudando os colegas em ações nas suas unidades. E aí nós temos um universo enorme, tanto de medidas extrajudiciais como de medidas judiciais. E aí nós temos coisas muito interessantes como medidas cautelares para demarcar provisoriamente área de índios isolados no Mato Grosso. Nós temos uma proteção dos OES contra a entrada de missão evangélica em seu território, também grupo de recente contato. E enfim, a luta dos Pataxó Ranranran na Bahia, mais recentemente
dos Tupinambás. Nós temos o grande evento que foi a celebração dos 500 anos, que havia toda a resistência do movimento indígena, a forma como aquilo vinha sendo celebrado, né? Enfim, desconhecendo que o processo colonial foi um processo de massacre, de mortes. Nós começamos a ter, no governo Fernando Henrique Cardoso, um conjunto também de projetos de desenvolvimento que impactavam terras indígenas, então começam as nossas ações discutindo os estudos de impacto ambiental nesse componente sociocultural, que é também uma nova perspectiva da Sexta Câmara. A Sexta Câmara começa a desenvolver também atuações nas áreas de saúde e educação escolar indígena. Isso é muito interessante nessas duas matérias, porque a Sexta Câmara tem um protagonismo que vai além do processo, do procedimento. A Sexta Câmara, na matéria da saúde, ela ajuda, em discussão com o Ministério da Saúde, a criar o subsistema de saúde indígena, que é um subsistema da Lei Arouca, né, do SUS. Isso é interessante, até eu acho que vocês vão conversar com a Raquel Doge, foi a pessoa que ficou à frente. E na educação escolar indígena, também foi a Sexta Câmara que deu ensejo à resolução do Conselho Nacional de Educação, que veio a tratar dessa matéria. Depois disso, a Sexta Câmara, né, enfim, ela vai trilhar outros caminhos na parte de sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico dos povos indígenas, mas no final da década de 90 ela começa a atuar mais fortemente também na questão quilombola. E essa questão quilombola ela é muito interessante porque ela pega de surpresa nós profissionais do direito, né? Nós todos, com esse nosso escasso conhecimento de história do Brasil, de história real desse país, desconhecíamos a existência de quilombos, a não ser os palmares, né? Então, nós, na época em que era coordenadora da Sexta Câmara, Márcia Domitila, que também está aposentada na atualidade, a gente começou a tratar desse assunto a partir de uma provocação de um geógrafo da UNB, que tinha feito um mapa, de certa forma, ideal, digamos assim, a partir de documentos que ele tinha, que ele, enfim, tinha conseguido juntar a respeito desses antigos quilombos. Na época, a gente não tinha pensado ainda nem na ressemantização, na ressignificação desse conceito. E aí a Sexta Câmara ela passa a ser o palco de reuniões das, enfim, instituições que a gente imaginava que tivessem alguma pertinência com esse assunto, para a gente tentar desenvolver aí pelo menos alguns consensos sobre quem deveria tocar a regularização fundiária dessas terras. E também no governo Fernando Henrique Cardoso é baixado o primeiro decreto de regularização das terras quilombolas e a gente apresenta um estudo impugnando, dizendo ser inconstitucional esse decreto. Esse decreto ele exigia, só assim para mostrar o absurdo dele, que os territórios seriam reconhecidos desde que a comunidade estivesse há 100 anos no mesmo local. Então, o maior tempo que se exige para reconhecer dominialidade na Constituição é de 15 anos. Então, a gente tinha ali a figura, uma figura ainda carregada, de certa forma, de racismo, né? Porque, enfim, exigia para essa população predominantemente negra essa presença aí por um período de 100 anos. Quem conhece a história desse país sabe que esses grupos foram forçados a constantes deslocamentos, né? Remanejados sempre para as fronteiras, para as margens.
Então, quando começa o governo Lula, nós vamos, e aí já vamos eu, Ela Vieco e Aurélio Rios, conversar com Dias Toffoli, que na época estava na Casa Civil da Presidência da República. E aí é muito interessante porque imediatamente o presidente Lula revoga esse decreto e é instituída uma comissão para pensar um novo decreto. A Sexta Câmara estava nessa comissão, eu participei de todas as reuniões. Ela era coordenada por uma ministra que depois foi presidente primeira mulher a compor o Superior Tribunal Militar, depois sua presidente, ministra Maria Elizabeth, que coordenou de forma muito interessante os trabalhos dessa comissão, que deram ensejo a esse decreto 4887, que tem hoje em dia a sua constitucionalidade discutida pelos democratas numa ADIM que tem curso no Supremo Tribunal Federal. No final da década de 90, portanto, já bastante tempo depois da criação da Sexta Câmara, que a gente começa a trabalhar com a questão quilombola. A primeira comunidade de quilombos, a primeira atuação minha, além dessa discussão sobre os órgãos responsáveis, né, discutir se seria a Fundação Cultural Palmares ou o INCRA o responsável pela regularização dessas terras, mas o primeiro debate que eu participei foi em Alcântara, e de uma história muito triste, muito tocante, né? Mostra um pouco a maneira, esse nosso traço colonial, né? A maneira como a gente trata determinados segmentos dessa sociedade. Esse projeto de lançamento de foguetes, ele se instalou lá em Alcântara na década de 80. E nessa época começaram as primeiras remoções de algumas comunidades para o que eles chamavam de agrovilas. Quando eu cheguei no final da década de 90, se eu não me engano, isso foi em 1998, estava se iniciando uma segunda leva de remoções. E aí eu fiquei sabendo da história da primeira, começa assim, né? Que, os militares chegaram e parte da comunidade se localizava na beira-mar, e era uma comunidade de pescadores. São vários grupos e eles têm uma rede de economia, né? Então cada um tem uma responsabilidade nessa cadeia econômica. E aí eles foram expulsos, foram retirados dessa área sob o argumento de que os foguetes iam ser lançados e iam cair na cabeça deles. Então eles foram afastados dali, saíram rapidamente com muito medo. Mas nunca conseguiram se libertar da sua ligação com o mar. Então eles andavam vários quilômetros, mais dezenas de quilômetros, para ter acesso ao mar, poder fazer a sua pesca. No local onde eles estavam, foram erguidas as casas dos militares, a vila militar, né? Então as casas de frente ao mar ficaram para os militares. E nas agrovilas começou a haver o seguinte problema: eles cadastraram as famílias que existiam, o número de pessoas que existiam, e deram uma casinha para cada um. Só que essas famílias cresceram, vieram filhos, netos, e essas casas, eles começaram a pedir mais casas, que permitissem que eles fizessem mais casas. Mas a aeronáutica disse que não era possível. Então, para que a comunidade ela continuasse existindo, os velhos começaram a ir para São Luís, para morrer em São Luís e dar lugar para os mais novos, né? A grande vitória que a gente obteve nesse processo, primeiro, foi parar essa nova onda de remoções e criações de agrovilas. À frente, na época desse processo, estava, só para vocês terem ideia assim, do caráter simbólico dessas coisas, um veterinário, tratando da remoção dessas comunidades. Mas, felizmente, está tudo parado, não está definido, mas nunca mais se removeu
ninguém, e hoje em dia eles têm um laudo antropológico que reconhece a totalidade do território, excluído apenas a área do centro. É muito engraçado que você começa a ver reproduzida essa mesma relação com outros quilombos que têm interferência com forças armadas. Marambaia, no Rio de Janeiro, a Marinha controlando a vida dessas pessoas. Os que estão do lado de fora não podem entrar na Marambaia. Então, eles não podiam receber familiares, não podiam receber amigos. Para sair tinha que ter autorização. Ou seja, a Marinha controlando totalmente a vida e também com o intuito de expulsá-los dali. Mais recentemente, a gente teve um outro problema com a Marinha na Bahia, na comunidade de Rio dos Macacos. Naquela área, uma área muito conhecida porque a presidente Dilma passa férias nessa praia. E ali do lado fica uma comunidade quilombo que também teve o relatório reconhecido e a disputa não é nem com a área militar, a disputa é com a vila onde eles alojaram os militares, né? Então é uma coisa dramática, porque você vê uma comunidade cujas crianças elas estão com essa parte da boca aqui toda em carne viva, de dormir na terra. A água é totalmente imprópria para consumo. Do outro lado da cerca, você tem a Vila dos Militares, tem um clube, tem piscina, tem luz elétrica, tem, enfim, o Fausto. Eles não têm luz, eles não têm nenhuma política pública, eles não têm saúde, não têm educação. As crianças têm que atravessar a vila e andar 4 quilômetros a pé para poder pegar um ônibus para levá-los para a escola, entendeu? Então, é muito dramático, assim, ainda a situação de muitas comunidades quilombolas, apesar de o decreto que regulamentou ter previsto a desapropriação. Então há pagamento, enfim, em dinheiro, e mesmo assim as comunidades vivem ainda disputas eternas. A atuação mais recente da Sexta Câmara é com comunidades tradicionais. É muito curioso porque isso começou de uma forma meio enviesada. Nós não tínhamos conhecimento desse universo. Isso chega para a gente muito por meio da Convenção da Biodiversidade, que fala em consentimento prévio, livre e informado para acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, né? E depois é que a gente começa a ter contato com alguns grupos. O primeiro deles foi com as quebradeiras de Babaçu, que é muito interessante, é um movimento de mulheres, né? Enfim, da coleta do coco babaçu, e um movimento muito forte, que já tinha conseguido, na época que nós tivemos contato, algumas leis municipais chamadas Leis dos Babaçoais Livres, que permitia, mesmo quando os babaçoais estivessem em propriedade privada, que elas tivessem livre trânsito para fazer a coleta do coco, né? É a partir do coco, aí elas fazem uma série de produtos. Há também no Congresso Nacional um projeto de lei criando também a Lei do Babaçoal Livre, né? Com essa proposta de criação. As comunidades de fundo de pasto, na Bahia, as comunidades faxinalenses no Paraná, enfim, todas as comunidades extrativistas, e aí um contato muito forte com as RESECs. Nós chegamos a fazer uma audiência pública com o deputado Sarney Filho para agilizar a criação de RESECs já no governo Dilma. Nós temos, enfim, RESECs criadas desde a época em que Chico Mendes era vivo, né, a primeira delas, do Alto Juruá, que até hoje não estão completamente regularizadas. E começamos a ter uma inserção na Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Essa comissão é muito interessante porque ela vem muito próxima
ela é uma criação também do presidente Lula e ela tem uma ideologia, digamos assim, que é a mesma da Convenção 69 da OIT, quando fala em povos tribais. Então, ela passa a ser um documento normativo muito importante, porque ela reconhece que no Brasil nós temos povos indígenas e povos tribais em abundância, né? Povos tribais cujo conhecimento ele é omitido da sociedade, porque foi uma sociedade que se construiu de forma hegemônica, né, e homogênea, um determinado grupo falando quem eram os sujeitos de direito. A partir do momento que você entra num cenário de pluralismo, esses grupos começam a ter visibilidade porque se reconhecem como sujeitos de direitos, né? Então, nós fomos ampliando cada vez mais o nosso conhecimento a partir da nossa inserção nessa comissão. Essas demandas são cada vez maiores. Nós temos atuado em várias frentes, no Congresso, no Executivo e mesmo com ações judiciais. O caso mais recente que nós temos trabalhado com mais atenção é o de pescadoras e pescadores artesanais, porque eles acabaram sendo atingidos pelo ajuste fiscal, né, em relação ao seguro-defeso. Nós fizemos uma audiência pública com pescadoras e pescadores artesanais na Bahia, e esse é outro mecanismo de que a Sexta Câmara se vale muito para, enfim, dar voz a esses novos sujeitos de direito, né? Recentemente nós fizemos uma audiência pública sobre a PEC 215 e é muito interessante como vivemos um período tão triste da nossa história, né, de tentativa de supressão desses direitos conquistados em 88, que esses grupos eles agora começam a forjar aí novas alianças, né? Então, enfim, quilombolas se aproximando dos indígenas, que se aproximam de comunidades tradicionais e estão aí, né, pressionando. Recentemente houve uma vigília na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados por conta dos seus 60 anos, e é interessante como outros movimentos que também foram vitoriosos no processo constituinte, né, enfim, outras lutas emancipatórias, como a das mulheres, do movimento LGBT, também vem se somar, né, contra a PEC 215. Então, porque no fundo se reconhece que essa é uma luta que ela guarda certa homogeneidade, sabe? Sempre foi uma luta contra um determinado sujeito de direitos, né? Um sujeito masculino, branco, heterossexual, né? Proprietário, capitalista. Então, hoje em dia nós temos, apesar de vivermos num período na Sexta Câmara muito difícil em termos de ameaças a esses direitos, nós estamos pelo menos construindo novas alianças e, enfim, aumentando aí também as nossas interlocuções.